Amém. Mais uma aula, panorama do Antigo Testamento. Vamos orar, irmãos e irmãs. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, por essa noite, por mais uma aula e pelo privilégio, Senhor, que temos de poder estudar mais a Tua Palavra. Que Tu possas, Senhor, nos abençoar, que Tu possas ministrar o Teu querer aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Estamos aí então no capítulo 15 de Gênesis. Semana passada fomos até o versículo 17 do capítulo 15 e hoje vamos caminhar mais um pouquinho. A proposta é a gente chegar no capítulo 16 e 17, vencê-los. Amém? Vamos continuar a partir do versículo 17 do capítulo 15. Semana passada nós aprendemos, foi mais uma palavra pastoral, né? Acerca do diálogo entre Abraão e Deus, né? E tiramos várias lições aqui, esse diálogo, enquanto que Abraão se mostrava extremamente incrédulo e Deus, no tempo todo, Deus estava de fato ali falando com ele, reanimando e mostrando o seu querer e a sua vontade. Glória a Deus. Então, Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 17, diz assim: E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Então, depois de Abrão ter crido em Deus de fato, e foi uma crença específica, foi uma crença não apenas nas promessas do Senhor, foi uma crença não apenas no direcionamento do Senhor, mas foi uma crença no próprio Deus. Esse texto que nós lemos aí do versículo 6 do capítulo 15: Abrão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então aqui nós estamos agora lidando com Abrão depois que ele de fato teve uma experiência de uma real salvação. É interessante observar isso, né? Que aqui que ele foi salvo, Isso a gente pode falar com todas as letras, porque o apóstolo Paulo, lá em Romanos, vai citar esse versículo 6 de Gênesis, dizendo para afirmar que Abrão creu pela fé e que ele foi salvo pela fé. Que Abrão foi salvo porque ele creu e ele foi salvo pela fé e não pelas obras. Lembrando que a lei não tinha sido dada ainda, lembrando que o batismo judaico era a circuncisão. Então, a matrícula da pessoa no judaísmo era, e é até hoje, a circuncisão. Tem que ser circuncidado, que é aquela cirurgia que nós conhecemos hoje, conhecida como cirurgia de fimose, né? Que era feita na criança ao 8º dia, né? Era feita em um culto público, claro que era feito pelo sacerdote ou pelo sumo sacerdote, um culto público, o pai levava ali a criança e ela era circuncidada. Lembrando que apenas as mulheres eram circuncidadas, os homens apenas eram circuncidados e não as mulheres, né? Então a circuncisão era algo masculino. Lembrando que estamos vivendo em uma sociedade patriarcal, onde a credulidade do marido era a mesma credulidade da esposa, a credulidade
vontade do pai era a mesma da família e dos filhos. Então por isso que a mulher não circuncidava. Bom para as mulheres, né? E fazer uma cirurgia parecida seria muito. A mulher já sofre tanto depois em outras coisas, né? Aí tinha circuncisão aí, então. Então, Abrão não tinha sido circuncidado ainda. Preste atenção, irmãos, tanto que isso é fantástico, isso é fonte para a gente formalizando a nossa teologia bíblica, que é a teologia também depois do Novo Testamento. O grande argumento do judeu é que a salvação é pela obediência da lei. O grande argumento do judeu é que a salvação é também pela prática das obras. Então tem que guardar a Torá, tem que guardar a lei para ser salvo. Quem não guarda a lei, na visão religiosa judaica, quando eu falo religiosa judaica, é porque tem os judeus que eram mais amadurecidos nesse aspecto, mas o religioso mesmo, ele pensava dessa forma: tem que guardar a lei para ser salvo. E o apóstolo Paulo vem trazendo um dado que desmorona, que quebra as pernas da doutrina ortodoxa ou religiosa judaica. Se a salvação é pelas obras, pelo cumprimento da lei, e a matrícula no judaísmo é a circuncisão, como Abrão foi salvo antes de ser circuncidado? Então é isso que o apóstolo Paulo argumenta depois em Romanos capítulo 4. Ele prova que Abrão foi salvo pela fé. Abrão é o pai do judaísmo, e Paulo vai dizer: olha, o pai de vocês ou o nosso pai, poderíamos dizer assim, ele foi salvo não pelas obras, porque o início das obras, quando fala obras, tem a ver com rituais. Quando fala obras, tem a ver com toda a lei: obedecer aos rituais, obedecer às prescrições e obedecer aos mandamentos. Então, o primeiro mandamento, o ingresso do indivíduo no judaísmo era a circuncisão. Então ele não podia fazer nada sem ele ser circuncidado. Sem ser circuncidado, ele não poderia fazer sacrifícios. Sem ser circuncidado, ele não poderia frequentar o templo. Sem ser circuncidado, ele não poderia fazer um monte de coisa. Então a matrícula, o batismo era a circuncisão. E Paulo vai citar exatamente Gênesis 15, o verso 6. Abrão não foi salvo pelas obras, Abrão foi salvo pela fé. Ele creu em Deus. Por isso Abrão não é o pai das obras. Abrão é o pai de todos aqueles que creem. E preste atenção tanto para o argumento do apóstolo Paulo depois. É um argumento profundo. Tecnicamente, antes da pessoa ser circuncidada, essa pessoa é considerada gentia. O ingresso do judaísmo é a circuncisão. Se ele não foi circuncidado, ele é gentil. Ele se circuncidou, ele é considerado então um judeu. Abrão foi salvo enquanto ainda era gentil. E não depois que se tornou judeu. Essa foi exatamente a argumentação que derrubou os judeus em Romanos capítulo 4. Abrão foi salvo pela fé e não por obras, e foi salvo quando ainda era gentil, porque ele não tinha sido circuncidado. Ele foi circuncidado no capítulo 17, 13 anos depois de ser salvo. Interessante isso, né? Mostrando que o propósito de Deus sempre foi para todos os povos, línguas e nações, e não apenas para os judeus propriamente dito. Ou seja, Abrão é o pai daqueles que creem. Ele é o pai da fé, pela fé, e não pai pelo sangue. Filhos de Abrão são todos aqueles que creem, quer seja dentro do judaísmo, quer seja fora do judaísmo. Está entendendo? Então, Abrão aqui, então, ele não tinha sido circuncidado, portanto ele era ainda um gentil. Ele está representando aqui também os gentios.
Ele está nos representando também. Por isso que ele pode ser o nosso pai, o pai da fé. Nós somos filhos de Abraão, em que aspectos? Pela fé, aquilo que o Novo Testamento vai nos chamar também de Israel de Deus. A igreja é considerada como Israel de Deus, o Israel espiritual. Tá certo? E Deus então aqui faz esse pacto com Abraão, dizendo para ele que daria de fato aquela descendência, e delimitou ali o território que seria o território judaico. Tá certo? Aí chega o capítulo 16 então. Deus já tinha prometido no capítulo 15 que o filho seria de Abraão, e que pode ficar tranquilo, Abraão, conta as estrelas, começa a contar as estrelas, se é que pode, porque a sua descendência será maior, né? Nesse sentido, será semelhante. Foi essa a proposta do Senhor ali, que a descendência dele vai ser como as estrelas dos céus, tá certo? Aí chega no capítulo 16, olha, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Irmãos, preste atenção. Aquele negócio de dar uma mãozinha para Deus, dar uma ajudinha. Deus falou que ia fazer um milagre. Agora vem Sarai, o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo. E é interessante que isso demonstra exatamente as nossas fraquezas espirituais. Não é porque eu converti, porque eu sou servo de Deus, que às vezes eu não fraquejo espiritualmente. Até Abraão fraquejou. Então, os anos iam passando, Deus, ele tinha apenas a promessa. A gente observa aqui um outro esfriamento da fé, tanto de Sara quanto de Abraão, e quiseram fazer a coisa pelos meios naturais. O milagre está acontecendo, vamos lutar pelos meios naturais, tá certo? E assim então, Sara foi e fez uma proposta que nenhuma outra mulher talvez faria. E ao mesmo tempo, a resposta de Abrão ao conselho de Sara não seria ao mesmo tempo a resposta que Sara queria ouvir. É interessante isso. Alguns homens não entendem as mulheres, né? Porque a mulher diz sim quando quer dizer não, e diz não quando quer dizer sim. Algumas coisas que né, os homens aí às vezes têm 20 anos de casado e não entendem, né? Não aprendeu até hoje. E aí Sara vem com essa proposta: olha, Abraão, o Senhor tem me impedido de ter filhos, sou uma mulher estéril, os anos vão passando, eu tenho uma escrava, Agar, uma serva egípcia, e na cultura e na lei da época, a legislação da época, os filhos dos escravos eram filhos do patrão, eram filhos do Senhor. E ela usou isso então: olha, toma ela como mulher. Irmãos e irmãs, o que Sara fez uma proposta, o que ela esperaria ouvir de Abraão? Não, de forma nenhuma. Você é a mulher da minha vida. Não é um filho que vai melhorar o meu amor por você. Está entendendo? Que negócio? Eu ir com a outra mulher? Não, você me satisfaz como homem. Eu estou satisfeitíssimo. Você é minha Sara. Não é isso? Nós observamos uma outra fala dessa no Antigo Testamento. Sabe de quem? Ana, que era estéril e que estava chorando. E Eucana, o marido, falou o quê? Você é muito melhor do que muitos filhos, velho. Eucana ganhou 100 pontinhos com a esposa, Abrão perdeu um monte. Tá entendendo? É a segunda perdida. Então, meu irmão, era o que ele esperava ouvir, mas não. O que o texto diz aí? E
Abrão anuiu ao conselho de Sara, e ele consentiu, né? É aquela hora que a mulher fala assim, o marido quer sair, ela fala para ele não ir, né? Sair com a amiga, sozinho, não vai não. Aí depois não, vai, pode ir. Aí ele entende que é para ir, mas não é para ir. Ele não entendeu, né? Não entendeu que mulher diz sim quando quer dizer não, e diz não quando quer dizer sim. Quando o esposo pergunta para a esposa, meu bem, está acontecendo alguma coisa? Ela fala, nada não. Está acontecendo tudo, pode investigar, tem alguma coisa aí. Quando ela fala nada não, significa que tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Mas foi aqui, né? Mas Abraão, coitado, ele era inexperiente, né? Não tinha lido os livros de psicologia pós-moderna, né? Então Abraão, ao Sara fazer essa proposta, ele consentiu, ele anuiu. O texto vai dizer o seguinte: então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então olha aqui, já tinha passado 10 anos daquela promessa, que Deus havia reafirmado a promessa para Abrão, e Abrão tinha crido em Deus. É interessante que mesmo a gente crendo em Deus, às vezes a gente vacila. Abrão, de fato, aqui nesse momento, ele deu uma vacilada feia, foi um vacilão novamente, né? Ele então a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. É algo que era esperado, né? Aí então foi desprezada. E disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue-me o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Aí de certa forma aqui, ele foi de certa forma agora desleal com as duas, né? Que a outra ele a tomou também como mulher, e agora ele não protege nem a escrava e nem a esposa. Criou um problema familiar sério aqui, né? Aí ele vai dizer aqui: então a tua serva está nas tuas mãos. Ao invés dele posicionar, peraí, meu bem, de quem foi a ideia de eu ter filho? Foi sua. Então aconteceu, foi ideia sua. Não sei o que você estava com a cabeça no dia, não, mas foi, e nem eu onde é que eu estava com a cabeça, mas a ideia foi sua. Então vamos respeitá-la. Ela é serva e tal, e né, ele poderia resolver a situação, mas não. Ele virou para ela: você faz dela o que você quiser. Então ele protegeu, ali de certa forma, não protegeu nem a Sara, sua esposa, e nem protegeu a serva egípcia ali, Agar, né? Então ele falou assim: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. E Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Então é isso. A partir de então, Sara, que era senhora, começou a humilhar a serva, né? Então ficou uma briga ali de mulheres, né? Entre praticamente mulher e amante, né? Por consentimento. Aí, agora o que eu acho fantástico, irmãos, presta atenção aqui, ó. Sarai humilhou e ela fugiu de sua presença. Então ela fugiu da presença de Sara. Tendo-a achado o anjo do Senhor. Agora preste atenção àquilo que eu sempre falo e repito: a Bíblia está recheada de situações que Deus, Ele quer para si todos os povos, línguas e nações. Mesmo Abrão tendo cometido um erro, mesmo Abrão ter pisado na bola, a criança não tem culpa. É onde que nós cristãos temos que levantar sempre a bandeira do não aborto, independente que seja o motivo que for. A criança, ela não tem culpa. Foram decisões de adultos, quer seja decisões certas ou decisões erradas. Então essa criança aqui que estava desprezada, essa mãe que estava desprezada, Deus enviou o seu anjo para acudi-la, mostrando que Deus não tem preferência pelos judeus. Deus ama o ser humano, Deus ama o mundo,
E aqui estava uma situação que Deus enviou um anjo para, de certa forma, proteger também aquela mulher, aquela serva egípcia, que entrou numa enrascada, entrou numa emboscada. Ela teve decisão? Ela pôde tomar decisão? Tudo foi tomado por ela era serva. Então falou: deita com o meu esposo, pronto. Ela tem que obedecer a ordem, e ela obedeceu a ordem. Foi algo que ela procurou, ela que de fato foi colocada numa situação e ao mesmo tempo depois sofreu as consequências de uma situação que ela mesma não causou. E aqui então ela foi expulsa, e o texto diz que o anjo do Senhor foi atrás dela. Está vendo aí? O anjo do Senhor, junto à fonte de água, lá no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse-lhe Agar, que é serva de Sarai: de onde vens? E disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência. Olha que coisa fantástica, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás a um filho, a quem chamarás Ismael. Por quê? Porque o Senhor te acudiu na tua aflição, e ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Olha que coisa fantástica, irmãos. Deus já mostra a realidade. É claro que foi um erro aqui. Daqui que vem as grandes brigas de irmãos. Quais são as principais brigas, ou a principal briga de povos no decorrer da história? Judeus e árabes. São povos vizinhos, sempre foram vizinhos e sempre brigaram. Quem que são os árabes? Quem que são os turcos? Os descendentes de Agar, os descendentes de Ismael. E é interessante que Deus também deu uma bênção para Ismael, sim ou não? Deu uma bênção também para Ismael, mostrando que os judeus não são os preferidinhos do papai. Deus também tem bênção para Ismael também. Deus também tem bênção para os árabes. Deus tem bênção para os turcos. Deus tem bênção para esse povo, aliás. Deus tem bênção para todos aqueles que o buscam. Amém. Essa é a questão. Está entendendo? Então, o anjo do Senhor abençoou ali então. É claro que mostrou, revelou aquilo que seria, que haveria briga entre irmãos, briga entre povos, o que aconteceu e acontece até hoje, né? Até hoje. Aí vai dizer então ela invocou o nome do Senhor que ele falava: tu és o Deus que vê, tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que vê. Por isso aquele poço se chama Beer-lahai, entre Cádiz e Bered. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que ele dera a Agar chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Irmão, esse texto aqui, antes de entrar no capítulo 17, mostra um fator espiritual muito relevante para as nossas vidas. Agar aqui, ela trilha uma trilha, que nós poderíamos dar o nome dessa trilha, emocionalmente falando, situacionalmente falando, a trilha do deserto. A trilha do deserto. Ela foi para o deserto. E é interessante que a trilha do deserto, ela possui algumas características. Dentre elas, a trilha do deserto não é opção. Ninguém escolhe para o deserto porque, não, eu quero ir para o deserto porque, não. A trilha do deserto não é opção. Ela foi para o deserto porque ela queria? Não. Ela foi porque ela estava fugindo.
A trilha do deserto possui uma outra característica. É um lugar onde ninguém vê. Ninguém te vê. Quem que viu Agar aqui, humanamente falando? Ninguém. Não tinha ninguém por ela. Ela estava no deserto, largada, perto de uma fonte. Não sabia para onde ia, o que fazer, sem rumo, sem direção. A trilha do deserto é essa trilha que muitas vezes nós percorremos, porque nós não escolhemos o deserto. Às vezes, quando a gente vê, ele está no deserto. Já observou isso? Quando você vê, você já está no deserto. O deserto pode ser uma crise conjugal, o deserto pode ser uma perda de um ente querido, de um filho, da esposa, do esposo, da avó, do avô. O deserto pode ser uma crise financeira. O deserto pode ser uma crise familiar, como foi aqui. E às vezes, quando a gente percebe, a gente está na situação. Tem muitas situações que a gente passa, que a gente, de fato, a gente procura, a gente planta. Mas tem algumas situações que a gente não escolheu estar ali. A gente não fez nada para passar por aquela situação. Simplesmente fomos vítimas, de certa forma, das circunstâncias. Foi o que aconteceu aqui com Agar. Ela foi vítima das circunstâncias. E ela teve que ir trilhar essa trilha, a trilha do deserto. Agora é interessante que é lá no deserto que nós conhecemos o Deus que vê. Enquanto que todas as pessoas nos abandonam, enquanto todas as pessoas viram as costas, no deserto é o lugar de conhecer o Deus que vê. Ele não somente vê, como lá no deserto ele fala conosco. E eu acho ele relevante aqui, que quem achou quem foi o anjo do Senhor, né? Então o dia, igual aquela frase antiga do grande pastor Simon, né? Fundador do presbiterianismo do Brasil, ele falou assim: eu não encontrei Jesus, foi Jesus que me encontrou. Além do mais, quem estava perdido era eu e não ele. Está entendendo? Não fui eu que encontrei Jesus, foi Cristo que me encontrou. Além do mais, quem estava perdido era ele, eu e não ele. Então, nesse deserto aqui, quem se revela a Agar foi o próprio Senhor. O anjo do Senhor foi lá falar com ela. E é interessante que muitos estudiosos do Antigo Testamento traduzem essas manifestações angelicais como teofanias. E é interessante que algumas traduções colocam esse anjo aí até com letra maiúscula. Uma representação do próprio Cristo, Filho de Deus, que muitas vezes no Antigo Testamento ele é apresentado como o anjo do Senhor. São manifestações cristocêntricas também. Está entendendo? Então ele aparece aqui e se revela a Agar. E é ele que procura Agar. Agar que estava perdida, Agar que estava no deserto. Então no deserto é o lugar de nós conhecermos o Deus que nos procura, o Deus que fala conosco. E ao falar conosco, ele também nos abençoa. Ele abençoou aqui Agar. Eu tenho uma bênção para você, Agar. Você não está, a sua situação, ela não está solta no mundo, não. A sua situação não passa desapercebida por mim, não. Eu tenho visto a sua dor, eu tenho visto o tanto que Abrão foi injusto com você, o tanto que Sara foi injusto com você, e eu vou te abençoar. Esse filho que você vai ter vai ser uma bênção, e ele vai ser numeroso também. Eu vou multiplicar a tua descendência, de modo que ela não vai poder ser contada, e o nome dele vai ser Ismael, e ele será um homem entre os homens como um jumento selvagem, forte, vai ser um povo forte. E vai ter essa questão também que não deixou de faltar de contar, né? Que é a questão que os irmãos iriam brigar com ele, e ele brigar com os irmãos, né? Todos, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Que foi a situação dos árabes, dos turcos, a vida toda na existência, na história da humanidade. Sempre habitaram as portas dos judeus, e de frente, cercando, por ali, né? E ali então, ela invocou o nome do
Senhor. É no deserto que nós precisamos invocar o nome do Senhor. E ela então invocou o nome do Senhor, e o Senhor que falou, e ela disse: tu és o Deus que vê, e deu o nome àquele lugar ali, né? Deu o nome àquele lugar de Beer Lahai Roi, que está entre Cádiz e Beré. E aí então ela deu a luz, e Abrão lhe chamou de Ismael. E Ismael estava com quantos anos? Desculpe, e Abrão estava com quantos anos? 86 anos, quando deu a luz ali então a Ismael, seu filho, né? E quando, presta atenção, verso 17: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, quantos anos se passaram depois do nascimento do filho de Ismael? Matemática, 99 menos 86, 13 anos se passaram. Isso que eu falei para vocês, né? Quando a gente lê a Bíblia, parece que Abraão almoçava com Deus todos os dias, né? Não, irmãos. Deus fala constantemente? Fala. Mas às vezes Deus fala esporadicamente. Às vezes Deus passa 10 anos sem nos dar uma palavra mais forte, mais diretiva. Foi o que aconteceu com Abraão aqui. Então, nesse aio aqui, nesse intervalo, aos 86 aos 99, não vê Deus voltando e falando nada com Abraão, não. 13 anos se passaram, aí sim que ele voltou a falar com Abraão e deu uma palavra ali para Abraão. Ele disse, aos 99 anos, 13, quando seu filho já estava com 13 anos, ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. E prostrou-se Abraão, o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Olha aí, serás pai de numerosas nações. Está entendendo? Deus está falando lá atrás que Abraão vai ser pai da fé, e não pai apenas de uma numerosa nação. Vai ser pai de numerosas nações. O judeu de sangue era só uma ramificação dessa descendência, né? Então vai dizer aqui então: Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis, tudo no plural, irmãos. Como é que os nossos amigos, irmãos, judeus não veem isso? E reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Sobre quem que Deus estava falando aqui? Deus não estava falando de uma nação específica. Deus estava falando de nações que viriam de Abraão através da fé. Deus está falando de nós aqui. Está abençoando Abraão a partir de agora, mas o pai daqueles que creem. Dar-te-ei, verso 8, a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Agora observa aqui que Jerusalém, Canaã, ele já volta a falar no singular. Então Deus está falando, traz a promessa para todos aqueles que creem, mas ao mesmo tempo traz uma promessa para os filhos de sangue, que vai dizer: dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra
em possessão perpétua e serei seu. Então, para o seu descendente de sangue, eu vou dar essa terra aqui. Aí sim, no versículo 8, ele está falando sobre Israel, sobre Judá. Aí sim ele está falando sobre os judeus. Está entendendo? Ele saiu do plural e agora ele fala no singular. Então não vai dar aquela terra para todas as nações. Ele vai dar até aquela terra apenas para o descendente de Abraão. Disse mais a Abraão, né? Pô, parece que quando Deus demora muito tempo para falar, quando ele fala muita coisa, né? Aí ele continuou dizendo: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo, nascido em casa, como comprado, e qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do meu povo. Quebrou a minha aliança. Então Deus estabelece aqui a forma ritual de se ingressar no judaísmo, ou seja, de pertencer ao povo de Deus. E a forma ritual era qual? A circuncisão. Ele estabelece aqui a circuncisão, que deveria ser feita naturalmente ao 8º dia da criança, né? Ao 8º dia da criança, e depois também no decorrer da história, isso vai ser regimentado. Pessoas que eram gentias e que se convertiam ao judaísmo poderiam também ser circuncidadas. São chamados judeus prosélitos, ou judeus convertidos, que não tinha sangue judeu, mas que convertia ao judaísmo e era também circuncidado, mostrando que nunca foi plano de Deus salvar só os judeus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quantas vezes nós já ouvimos a pregação e talvez até já repetimos aquilo que nós ouvimos. No Antigo Testamento a salvação era só para os judeus. Quando Jesus veio, aí a salvação abriu para todos os povos, línguas e nação, porque o véu do santuário foi rasgado. Meia verdade. Não é verdade que no Antigo Testamento a salvação era só para os judeus. Aí você vai criar um problema teológico muito grande. Como é que eu vou salvar Raabe? Como é que eu vou salvar Boaz? Como é que eu vou salvar toda a cidade de Nínive? Toda a cidade de Nínive, gentia, que Deus mandou Jonas ir lá pregar. E por que Jonas não queria ir? Porque ele tinha essa teologia e achava que a salvação era só para os judeus, e que se caso ele fosse pregar lá, era só uma pregação de condenação. Vocês são condenados, vocês vão tudo para o inferno. Era essa a mensagem que ele queria levar, mas Deus falou para ele levar uma mensagem de salvação. E qual que foi a frustração dele depois da mensagem? Que o povo converteu. Essa foi a frustração teológica dele. Eu fui lá pregar para os macumbeiros para falar que eles vão para o inferno e eles converteram. Eu veio de pregar com um cacete lá. Como é que é? Eu veio de pregar para esse povo, chamar um cacete
Deus salvou toda a cidade de Nínive. E Nínive está onde? No Novo Testamento ou no Antigo? No Antigo. Sempre foi propósito de Deus salvar de todos os povos, línguas e nações. Amém. Os judeus que não entenderam isso, os judeus que pegaram a bênção só para si, os judeus que acharam que eles eram os preferidinhos do papai, os judeus que retiveram para si a bênção e não quiseram mais compartilhar, achando que somente eles eram detentores da salvação. Por isso que Deus mudou de estratégia. Mudou de estratégia, assim Ele criou um novo Israel. E qual que é o novo Israel? A igreja. E a igreja, para a igreja Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Não é que vai ser condenado, já está. Porque a salvação, ela é a mensagem de salvação é uma mensagem de libertação. Libertação para aqueles que já estão condenados. Eles já estão no estágio de condenados e Deus os chama de volta para si, para o arrependimento. Então essa foi a mensagem de Jesus, o ir de Jesus: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. E Jesus está recobrando e designando a igreja aquilo que os judeus erraram e falharam. Ele está cobrando da igreja, não é que ele está dando um novo plano para a igreja. Não, o plano é antigo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o ti lá era o descendente de Abraão, que não era Isaac, era Jesus. Então, através de Jesus seriam benditas todas as famílias da terra, porque sempre foi propósito de Deus salvar de todos os povos, línguas e nações. Amém? Então aí ele estabeleceu aqui então a circuncisão quando Abraão estava com 99 anos. Já tinha 13 anos que ele tinha sido salvo. Já tinha 13 anos que ele tinha crido em Deus, e o fato dele crer em Deus lhe foi imputado para justiça. 13 anos depois, ele ingressa no judaísmo, poderíamos dizer assim. Então ele foi salvo quando? Antes de ser circuncidado ou depois de ser circuncidado? Ele foi salvo antes de ser judeu ou depois de se tornar judeu? Ele foi salvo antes de se tornar judeu. Ele foi salvo quando era ainda gentil. Amém, irmãos? Entenderam então? Diz também Deus a Abrão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, né? Porque ela se tornou sarada, né? Brincadeira, viu, irmãos? Porém Sara, né? Abençoá-lo-ei e dela te darei um filho. Então Deus agora foi mais claro. Parece que não tinha sido tão claro para Abrão, né? Abrão, é da Sara, é dela. Eu vou te dar um filho, não precisa arrumar um jeitinho para eu fazer um milagre, não. É dela que eu vou te dar um filho. Ficou bem claro? Está entendido? Você não tinha entendido antes? Deixa eu desenhar para você, Abraão. Foi assim que Deus falou, né? É da Sara, abençoarei e dela te darei um filho. Sim, olha aí, sim. É como se eu fico observando isso aqui. Parece que Deus está falando. Quando Deus fala, Abraão fala, né? Eu vou te dar um filho dela, Abraão. Não, sim, é dela mesmo, né? E Deus, sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Deus está agora falando mais claro com Abraão, né? Que falava para ele que ele seria pai de multidão, e os anos iam passando e o milagre não ia acontecendo. Então arrumou um jeitinho de arrumar a
filha com a Agar, né? Isso para ele não fazer mais presepada, não arrumar outras mulheres aqui, né? Deus falar com ele: ó, você vai ser pai. Eu falei: não sou ainda, não, deixa eu arrumar outra ali então, né? Para ele não fazer mais presepada, Deus falou: ó, é de Sara. Tá claro, Abraão? Parece que Abraão levou um susto. Sim, estou te falando, é de Sara, é dela, é ela. Agora ele transfere a promessa para ela também. Ela vai ser mãe, né? E reis e povos procederão dela. Aí verso 17: então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E se riu e disse consigo. Então, apesar de estar adorando ao Senhor, irmãos, eu acho fantástico isso, porque Deus, eu costumo dizer que Deus ele é muito misericordioso, né? E ao mesmo tempo Ele entende o quanto que nós somos fracos, o quanto que nós somos incrédulos, o quanto que nós temos dificuldade de entender. Deus já tinha falado, desenhado, mostrado, ilustrado, levado para fora, pedido para contar estrelas, já é falado e fala de novo e volta a falar, e terminou de falar e agora falou claramente: ó, eu vou fazer um milagre na vida de Sara, e 2 milagres que eu vou fazer na vida dela, não é só um não, porque o primeiro milagre é o fato dela ser estéril, e o segundo milagre é a idade. A velhinha já tem 90 anos, então ninguém anda tendo filho por aí aos 90, né? Então serão 2 milagres para mostrar que eu sou o Deus do impossível. Aquele que faz, aquilo que é impossível para os homens é possível para mim, né? Então vai ter o milagre da cura da esterilidade e o milagre da concepção aos 90. E mais um terceiro milagre. Abraão agora, quando ele estava com 80 e poucos anos, até que vai, mas agora ele já está velhinho também, vai fazer 100 anos, está beirando 100 anos, então está tudo mais difícil. Então da parte dele, da parte dela, então tem 3 bloqueios: Abraão é velho, Sara idosa e ela estéril. Ele não era estéril, que já provou que não era, já teve um filho, então o problema é com ela mesma. Mas tem 3 fatores preponderantes aí, né? Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. Ele riu. O Senhor já está brincando com a minha cara, né? Eu vou ter filho. E se riu e disse consigo, né? A um homem de 100 anos há de nascer filho? Eu nunca vi isso, né? Dará a luz Sara com seus 90 anos. E ele, no seu pensamento, ele pensou isso, ele deu gargalhadas, né? Por dentro. Tanto é que ele não, ali pelo menos ele não demonstra isso para Deus. É claro que Deus vê todas as coisas, né? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Aí ele lembrou de: não, Senhor, você está falando de Ismael, não? A promessa é para ele. Não, senhor, você não está equivocado, não, Senhor. Não é para Ismael, não, que é a promessa. Tomara que ele viva, né, diante do Senhor, que seja um servo do Senhor. Deus lhe respondeu: de fato, Abraão, presta atenção, Abraão, abre os seus ouvidos novamente, Abraão. Abraão, já desenhei, já falei, refalei, estou falando de novo. Abraão, não estou no mundo de conversa, no mundo de assunto, não, Abraão. Não é Ismael que é o filho da promessa, não. É Israel, é outro. Eu vou a minha conversa com Ismael eu já tive, já conversei com a mãe dele, com Agar, mas agora vem cá entre eu e você, né? De fato, Sara, não é Agar, não é outra escrava, não é Sara, tua mulher, sabe a tua mulher, Sarinha? Te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, olha que coisa fantástica, eu te ouvi, você está clamando pelo filho, eu vou abençoá-lo também, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém,
estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara, que agora te dará a luz neste mesmo tempo, daqui 1 ano. Então se prepara, Abraãozinho, daqui 3 meses eu vou colocar no seu coração um amor que você nunca viu por Sara.